Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Universo Porto da Bancada, as noites de terça-feira no Porto Canal e na Futebol Clube do Porto TV, para abordarmos vários dos temas de interesse do Futebol Clube do Porto, mas também do futebol nacional e, por vezes, também o futebol internacional. Olhamos aqui para alguns dos temas com os nossos convidados habituais. Na língua gestual temos a Amélia Amil, sempre para chegarmos a mais pessoas, e aqui para os comentários, à minha direita, muito boa noite, Francisco J. Marques. Boa e noite, também Tiago. à esquerda, Diogo Faria. Boa noite, Diogo, e parabéns, porque hoje é um dia especial para o Diogo também por isso. E para o Carlos Duarte, boa noite, Carlos, e muito obrigado por estares aqui presente. Quando o Carlos está presente, normalmente não são bons motivos, o nosso especialista de arbitragem, e por isso vamos começar este programa a olharmos para o jogo de ontem, e mais do que isso, para a análise que os outros especialistas de arbitragem fizeram ao jogo entre Moreirense e Futebol Clube do Porto. Mais uma vez, o assunto pós-jogo do Futebol Clube do Porto é a arbitragem. Hugo Miguel e também António Nobre e André Campos ficam mal na fotografia após o encontro em Moreira de Cónegos. Passando em revista os principais jornais desportivos e as análises dos especialistas, percebe-se que, em traços gerais, os principais adjetivos para descrever a exibição da equipa de arbitragem são negativos. Entre falta de acerto em lances decisivos e determinantes no resultado, a má e infeliz arbitragem. Dos principais lances, há dois unânimes. Ficaram por assinalar dois penaltis favoráveis ao Futebol Clube do Porto. O primeiro, ainda na primeira parte, Abdoulaye toca com a biqueira na perna de Pepe dentro da área. Nos jornais fala-se de erro colossal de Hugo Miguel e do vídeo-árbitro. O segundo penalti foi já na reta final do encontro. Aos 81 minutos, Francisco Conceição é derrubado. O lance não deixa dúvidas. O defesa do Moreirense não se interessa pela bola, apenas derruba o jogador portista. Claro, óbvio, evidente e de intervenção obrigatória do VAR são as opiniões dos especialistas. Há ainda o lance de Luís Dias, já no período de compensação. Neste, as opiniões não são 100% unânimes, ainda assim, na maioria, reprova-se a análise de António Nobre e André Campos, que deviam ter aconselhado Hugo Miguel a ver as imagens. O primeiro contacto das pernas ocorre no interior do canto superior direito da área de penalti e, por isso, não devia ter sido livre direto. Fica, mais uma vez, um jogo do Futebol Clube do Porto manchado por erros de arbitragem, numa fase decisiva da temporada. O resultado foi decidido fora das quatro linhas. Uma análise da generalidade dos especialistas da arbitragem. E, Carlos, ontem também tiveste a oportunidade de fazer esta mesma análise e, de certa forma, concordando com aquilo que fomos vendo nesta reportagem da Alexandra Paiva Oliveira. De facto, foi uma arbitragem que fica na memória e não pelas melhores razões. Sim, aliás, a peça está muito bem construída, aliás, como é habitual, e de uma forma muito sucinta mostra a quase unanimidade que existe nas pessoas que analisaram os lances. O que é que nos parece inequívoco? Que houve erros que a este nível já são inadmissíveis. Já não eram sem a ferramenta que é o VAR, com o VAR muito mais graves esses erros acabam por se tornar. E porquê? Porque nós assistimos a uma... normalmente, os erros fazem parte dos jogos. Com o que é que acontece normalmente? São distribuídos por ambas as equipas e a sua gravidade e a sua frequência não se compagina com aquilo que aconteceu ontem. Via-se, e isso fez com que os intervenientes cada vez menos acreditassem na pessoa que estava a conduzir o jogo, e é fundamental que os intervenientes confiem na pessoa que está ali, que é a pessoa neutral, a pessoa isenta que está a conduzir o jogo. Nós procuramos fazer uma análise extremamente rigorosa. Ainda havia ali outros lances dignos de análise que, se calhar, de uma forma mais rigorosa até podíamos ter trazido para aqui. Vimos um cartão amarelo ao Pepe inqualificável, sem qualquer razão de ser. Vimos um lance extremamente duvidoso entre o Marega e o Abdoulaye, sem qualquer explicação. Vimos na questão dos fora de jogo, contrariando as indicações, duas ou três situações que, estando os jogadores em linha, os árbitros assistentes cortaram esses lances, contrariando as indicações que existem, e, portanto,
mais do que estar aqui a falar, para já esta introdução deu-nos de uma forma inequívoca aquilo que se passou ontem. Eu acho que vai muito para além de uma arbitragem infeliz. Foi uma arbitragem sem categoria, uma arbitragem sem qualidade e que não tenho dúvidas nenhumas, infelizmente, que vai marcar este campeonato. Carlos, podemos olhar para alguns dos lances? Podemos. Já sublinhaste aí alguns dos outros que não vamos trazer aqui por uma questão de tempo e até porque seria um programa que levaria por umas 3 horas, mas há 3 lances capitais que são lances de penalti. Poderiam ser ou não convertidos, essa história já sabemos todos, mas não foram sequer assinalados. Vamos olhar primeiro para o lance, ainda na primeira parte, envolvendo Pep e Abdoulaye no interior da área, naturalmente, do Moreirense. Vemos aqui este lance e até na altura do jogo, Carlos, vimos a conversa de Hugo Miguel, o árbitro da partida, com os jogadores das duas equipas e a explicar que de facto, na opinião dele e do VAR, não havia razões para ser assinalado o penalti. As imagens parecem contrariar essa ideia. Tiago, mais do que isso, vamos lá ser objetivos. A lei, quando refere a existência de infrações dentro da área, não tem qualquer linha, não tem qualquer asterisco que diz consoante a intensidade da falta. Parece inequívoco que há toque. Aliás, o próprio árbitro, na explicação que dá aos jogadores de Futebol Clube do Porto, diz que há o toque. Só que o Pep, como que, e parece que é o que ele está a dizer, o Pep se faz ao toque. Olha, o que nós assistimos nas imagens de forma inequívoca é que Abdoulaye, de forma imprudente, ao querer disputar a bola, toca no gêmeo do Pep. Também ouvi muita gente a tentar desculpar que não era suficiente para o Pep ter caído. Mas ali não tem que Pep não tinha de cair para ser penalti. Não tem, é assim, parece que o Pep, se estivesse de pé, já seria um pontapé de penalti. Como ele caiu, provavelmente não terá sido pelo toque, não é. Portanto, mais do que estamos a falar, a imagem é inequívoca. E a explicação que o árbitro parece dar aos jogadores de Futebol Clube do Porto ainda só corrobora mais quem defende a existência de falta. Aliás, existe unanimidade porque também, assim, muitas vezes contra imagens, se bem que há alguns lances ainda se consegue fazer maravilhas a distorcer a realidade, mas aqui não há distorção possível. Toque inequívoco da defesa central do Moreirense, não há lugar a qualquer infração disciplinar, porque o Pep estava de costas, penalti tão evidente quanto desnecessário. Carlos, depois, na segunda parte, há mais lances que, neste caso, não foram considerados nem por Hugo Miguel, nem pelo VAR, nem a restante equipa de arbitragem. Falamos também deste lance que é um dos mais mediáticos, mais virais, digamos assim, Francisco Conceição. Vemos aqui esta abordagem do ala do Moreirense, Carlos, mas mais uma vez, e ali a posição de Hugo Miguel no campo, o VAR com as repetições, nenhuma das partes considerou isto penalti. Ora bem, vamos lá ver. Aqui há vários erros que nós temos de salientar. Primeiro, a questão do posicionamento do árbitro. É evidente, torna-se óbvio que o Hugo Miguel está indevidamente colocado em algumas limitações do campo físico, que já não é a primeira vez que lhe apontamos. O árbitro tinha que estar seguramente 2 a 3 metros à frente. Esteve a fazer aquela jogo de cintura que eu não percebi muito bem para quê, se é para junto, se finta calhar... de corpo. Aquela finta de corpo. Francisco, é finta de corpo, se calhar para o observador, que está-lhe a dar a nota, que até estamos curiosos para saber a nota que o observador lhe vai dar, o observador Damas dos Açores. Estamos curiosos para saber, porque esta dança, não sei se é para enganar, como quem diz, eu não tenho ângulo de visão. Só que ele esquece do seguinte: primeiro, existe comunicação e tem o árbitro assistente colocado a meia dúzia de metros do lance com um ângulo privilegiado. Segundo, reparemos aqui, o contacto pelas costas, reparemos assim, é perfeitamente visível, que é na zona da coxa. Portanto, nem esta desculpa o árbitro terá. Terceiro, temos o vídeo árbitro que tem a obrigação de ver este lance. Sim, se pode pôr em dúvida que o árbitro tenha visto ou não, não se pode pôr em dúvida que o VAR viu. O VAR viu o lance. O árbitro assistente também. Não assinalou, mas o árbitro assistente também. E eu só gostei, eu digo uma coisa.
Eu só gostava que o árbitro assistente tivesse a percepção e a categoria que demonstrou a rodear o Hugo Miguel, como se no final do jogo ele estivesse a vítima de algum atentado, tivesse a mesma capacidade e sagacidade de abrir este lance, que é óbvio. Eu não consigo perceber, e há lances que eu tenho que dar o benefício da dúvida. Muitas vezes eu sou acusado de defender os árbitros. E este lance, tomara eu ter alguma boia de salvação para poder explicar o porquê da não marcação deste pontapé de penal. Não há qualquer justificação. Analisar as imagens são extremamente evidentes. O pontapé de penalti clássico, o jogador de Futebol Clube Porto adianta a bola, o defesa já não consegue chegar lá, atira o corpo para cima do jogador de Futebol Clube Porto e, portanto, não há dúvida. Temos 3 intervenientes da equipa de arbitragem e depois pergunto eu, mas não será demasiado em 5 elementos da equipa, o AVA para este efeito não conta, em 5 elementos da equipa de arbitragem, 3 pessoas não verem estas imagens? Depois, naturalmente, que nós somos obrigados a dar razão, quem infelizmente entende que alguns árbitros não estão em condições neste momento, desde há 2, 3 anos, de apitar o Futebol Clube Porto. Mas não ficamos por aqui, Carlos, porque já depois do empate, já depois do golo anulado a Tony Martínez, que seria o golo, neste caso, o 2-1, anulado por fora de jogo, há este lance o lance é mais ou menos na mesma zona em que, e pelo menos pelas mesmas câmaras que foi anulado o golo a Tony Martínez, aqui as mesmas câmaras, os mesmos ângulos não serviram para se assinalar um penalti. Assim, Tiago, pelo menos temos uma certeza. Sabemos que foi falta. Já é uma vantagem relativamente aos outros 2. Aqui o árbitro entende que há falta. Pronto, já não há. Metade da polémica já está eliminada. Agora falta o resto. E hoje eu ouvi várias explicações para tentar justificar que isto não fosse pontapé de penalti. A primeira era que o Luís Dias tentou arrastar a perna para promover o contacto. Quer dizer, como se o jogador está proibido neste momento... Se a falta fosse no pé. Não, e mais grave do que isso. Mas nós já percebemos isto, e eu percebo a lógica disto. Porque se o Luís Dias é expulso em Braga por tentar marcar um golo, também é verdade que ele tem que ser castigado por tentar jogar a bola. Eu aí percebo o raciocínio. As pessoas têm que atentar e não podem dizer aquele disparate se a falta até foi no pé esquerdo ou foi no pé direito. A falta começa ao nível do joelho. E não há dúvidas, do local onde foi efetuada o contacto faltoso. Mesmo que fosse no pé, já estava dentro da área. Mas a nível do joelho, onde não há dúvidas, reparemos aqui, já está dentro da área. Portanto, por mais que queiram invocar que o Luís Dias é que provocou o contacto, como se fosse proibido um jogador tentar jogar a bola, é curioso, reparemos aqui, alguém tem dúvidas sobre isto? Porque não, Carlos, essa análise do fora-dentro cabe muito mais até ao VAR do que... É evidente, Francisco, é difícil no campo. 50% da decisão está tomada. O árbitro entendeu que era faltoso. Responsabilidade. Agora, eu aqui quero tentar dar uma mão ao VAR para ver se ele se pode justificar. É dizer que os jogadores de Futebol Clube Porto, com a vontade de ganhar, quiseram marcar o livre depressa. É evidente que isto não é um fraco argumento, porque a obrigação do vídeo árbitro é logo imediatamente impedir o árbitro de executar o livre. Agora, houve 2 ou 3 personagens que tentaram dizer que isto foi fora da área, falando num toque do pé. O problema é que há o toque com o joelho e o toque com o outro pé, que são inequívocos, que são dentro da área. Aliás, é imperdível. Eu quando vejo um jogador, isto é a experiência de quase 20 anos a apitar, eu quando vejo um jogador a levantar os braços a dizer que não foi nada, quase sempre o jogador cometeu infração. Mas, Carlos, aqui uma das questões neste lance é que, seja para um lado ou seja para o outro, porque o VAR podia analisar e considerar que fosse fora da área, mas pareceu-te que houve tempo para isso, houve essa preocupação sequer, porque não parece ter havido sequer comunicação Tiago, com eu o nem Miguel. me passa pela cabeça, eu nem quero acreditar que num lance capital para o jogo, que o António Nobre não tenha tido a estaleca, a qualidade
a competência de dizer ao árbitro da partida, ao seu Hugo Miguel, alto, que estou a analisar este lance porque é de um possível penalti. Porque é obrigatório. Faz parte do protocolo do VAR. E nem me passa isso pela cabeça. Aliás, imediatamente, eu curiosamente, nós estávamos aqui a ver as imagens e o Tiago certamente se lembra que não me irá desmentir do que eu disse imediatamente, pontapé de penalti. E porquê? Quer se queira, quer não quer dizer que isto é melhor ou pior. Quem é árbitro, obrigatoriamente vê os lances e vê um jogo de futebol de maneira diferente. E o Tiago muitas vezes é testemunha aqui quando nós vemos os jogos de futebol. Porquê? Porque o nosso foco atencional não é semelhante ao espectador normal. Se calhar o Diogo, se calhar o Francisco estavam a ver se o Luís Dias ia ganhar ou se iam para a linha de fundo para cruzar, ou iam a ver qual era o jogador que estava desmarcado. A minha preocupação foi outra. A minha preocupação é ver, deixa ver se não há nenhum jogador que irá cometer uma infração e se é dentro ou fora da área. E, portanto, os árbitros estão treinados para isto. Os árbitros não estão ali para ver um jogo de futebol. Os árbitros estão intervenindo no jogo de futebol. É verdade que às vezes dá-me vontade de perguntar se o VAR efetivamente está a ver o jogo de futebol ou não terá presente. Eu, às vezes, à semelhança da Liga Espanhola, até era curioso, que já aconteceu na Liga Espanhola, ligarem para a sala do vídeo-árbitro e ele não está lá presente. Eu, às vezes, tenho dúvidas se o vídeo-árbitro está presente. Mas há uma coisa que nós temos que dissipar. E disse isto já há 2 programas atrás. Não neste programa, do qual hoje tive o prazer de ser convidado. Espero que isto não tenham sido instruções, porque o que nós temos vindo a verificar é que os vídeo-árbitros, coincidente com o jogo de Faro, com o mesmo interveniente, os vídeo-árbitros desapareceram dos jogos. Temos a assistir, e o Futebol Clube Porto, curiosamente, em 2 jogos, tem quase meia dúzia de pontapés de penalti. Eu não estou a exagerar. Quase meia dúzia de pontapés de penalti, de responsabilidade naturalmente do VAR, em que o VAR não teve competência, categoria, ou então estamos a falar de emanação de novas normas que ninguém soube. E este lance é mais um que não restam dúvidas. Portanto, 1, 2 ou 3, se me permite. Falta de coragem, falta de competência ou má fé. A análise de Carlos Duarte, do ponto de vista mais técnico dos lances, dos principais lances do jogo de ontem entre Moreirense e Futebol Clube do Porto, com 3 penaltis por assinalar a favor da equipa de Sérgio Conceição, o que nos leva a recuperar umas declarações de Jorge Nuno Pinto Costa, presidente do Futebol Clube do Porto, que no final da semana passada, por hora e dia, neste caso, do 39º aniversário do assumir da presidência do Futebol Clube do Porto, em exclusiva ao Porto Canal e à Futebol Clube do Porto TV, falou sobre aquilo que seria o resto do campeonato e Jorge Nuno Pinto Costa sublinhou: se tudo corresse de forma normal, o Futebol Clube do Porto lutaria até ao final. Neste campeonato, que ainda penso que vamos ganhar, se tudo for normal, eu penso que o vamos ganhar, que ficou combinado que mal acaba o campeonato, então definitivamente arrumaremos o assunto. Ou seja, só depois do campeonato terminar é que haverá a formalização. o compromisso de renovação? Não, haverá a renovação. O compromisso está garantido, falta saber a renovação e as datas. A vontade dos dois. Aqui as declarações parciais de Jorge Nuno Pinto Costa, sublinhando a questão da luta até ao final do campeonato. Francisco, sublinhando, se tudo fosse normal. Também é a experiência de Jorge Nuno Pinto Costa nestas declarações, não é? O Sr. Presidente tem um grande conhecimento disto e parece que adivinhava, não é? Parece que adivinhava que estávamos na iminência de ter uma das mais vergonhosas arbitragens dos últimos anos, porque é disso que se trata. Não vale a pena a gente estar a tentar arranjar eufemismos para dizer o quão danosa foi aquela arbitragem. Como disse o Carlos Duarte, o nosso analista de arbitragem, mas como disse a generalidade da crítica, esta arbitragem não teve pés nem cabeça. E há coisas que têm que ser explicadas. Esta arbitragem não pode ser varrida para debaixo do tapete,
o Futebol Clube do Porto arcar com as consequências que são terríveis, que são vastíssimas, e fingirmos que nada aconteceu. É preciso que toda a gente que gosta de futebol consiga perceber, por exemplo, como é que no lance do Francisco Conceição é completamente derrubado por um jogador que nunca procura jogar a bola, nem sequer se movimenta na direção da bola, mas movimenta-se na direção do nosso jogador para o derrubar. Como é que o árbitro no campo, o Sr. Hugo Miguel, não faz nada? E pior ainda, o VAR, que esse tem a possibilidade de ver o lance as vezes que for necessárias. Esse pode ver uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não marcou penalti porque não quis. Agora provamos por dizer assim, é penalti ou não é penalti? É penalti. Não, ele viu. Não pode... O árbitro no campo a gente não sabe, tinha a obrigação de ver, mas pode não ter visto. E nós disso temos que admitir, que possa não ter visto. Agora o VAR viu. Não marcou porque não quis. Isto tem que ter consequências. Tem que ter consequências, não pode deixar de quem influencia uma competição profissional que movimenta muitos milhões, que os clubes têm muitas obrigações para cumprir. Depois, ser decidida pelos humores de uns senhores árbitros que não são competentes para a função. O desempenho do Sr. António Nobre é o pior desempenho desde que existe VAR. Porque eu não tenho memória de haver um VAR que não tenha assinalado 3 grandes penalidades. E assim, ele nem precisava de as assinalar. Se ele não tem competência para as assinalar, então ele tem que as sinalizar. Sinalizar e dizer ao árbitro, ao Sr. Hugo Miguel, vai ver este lance no monitor. E, de facto, nos jogos do Futebol Clube do Porto, isso desapareceu. Desapareceu. Ninguém vai ver um lance do Futebol Clube do Porto no monitor. Às vezes vão ver lances contra o Futebol Clube do Porto. Mas lances do Futebol Clube ninguém vai ver. Porquê? Porque é que há um penalti na primeira parte, passa em claro. Há um penalti do tamanho do mundo, passa em claro. E depois, no final do jogo, há novamente uma irregularidade muito grande. Isto para não falar lá de um lance que a televisão não mostrou também sobre o Francisco Conceição junto à linha de fundo. Só que não deu... Aquilo eram tantos que não havia tempo para dar tantas repetições e esse passou. E não estou a dizer que esse é penalti, porque não o posso dizer, ao contrário dos outros que posso, não é? Mas em relação a esse não o estou a afirmar, mas esse lance também é duvidoso. Gostava que tivesse sido esclarecido, infelizmente não foi. Mas nós chegamos a este ponto que é, entre os próprios analistas, é normal que haja as suas diferenças. É um pouco como aos árbitros. Os árbitros têm um critério mais largo, os árbitros têm um critério mais apertado. Isso, os próprios analistas, eles não são todos iguais. Mas neste caso gerou-se uma unanimidade que eu não me lembro de ver lance após lance. Não há ninguém que tenha a distinta lata de dizer que o lance de Francisco Conceição não é penalti. O derrubo ao Francisco Conceição não é penalti. É que é de lata que se trata. E o Sr. António Nobre teve a lata com que objetivo? Com que objetivo é que se faz isto? E agora é preciso saber quais são as consequências. As consequências para o Futebol Clube do Porto a gente já sabe. Foram 2 pontos. Foi provavelmente impedir o Futebol Clube do Porto, ou possivelmente impedir o Futebol Clube do Porto de poder discutir um título nacional até ao fim. E para o Sr. António Nobre? O Sr. António Nobre vai continuar a fazer este tipo de coisas? É que ele tem feito outras do género. Nós lembramos no jogo do Gil Vicente Benfica, em que ele, como o VAR, também não sinaliza uma agressão, uma cotovelada que toda a gente viu, que também gerou unanimidade em toda a crítica, e ele não fez nada. E o desempenho do Sr. Hugo Miguel? Há 2 jornadas foi arbitrar o Farense Sporting. Cometeu erro atrás de erro em prejuízo de quem? Do Farense. Lances de grande penalidade. Uns atrás dos outros. Qual foi a consequência disso? Foi arbitrar VAR do Portimonense Benfica. E também aí houve lances polémicos de VAR, não de campo, mas de VAR. E também houve polémica. Qual foi a consequência? Foi arbitrar o Moreirense Porto. Não pode ser. Este tipo de coisas não se podem cometer erros atrás de erros e continuar livremente a cometer erros atrás de erros. Esta impunidade
É esta impunidade que leva a que estas coisas aconteçam. Tem que haver responsabilidade por parte dos jogadores, dos treinadores e dos árbitros, de todos os agentes. Nós vemos o que é que acontece a um treinador cuja equipa deixa de ganhar jogos. Ou seja, cuja equipa tem um mau desempenho. É despedido. É despedido, ou seja, tem uma consequência fatal. O que é que acontece a um jogador que comete erros atrás de erros? Perde a titularidade, deixa de jogar, essas coisas. O que é que acontece a um árbitro que comete erros graves, que influenciam o resultado? Tem que haver consequências. Não se vê que haja. Temos que estar atentos a isto, e isto, de facto, o que aconteceu é, repito, a pior arbitragem desde que nas competições portuguesas foi instituído o auxílio da videoarbitragem. E, quando começa o jogo, todos nós achamos que o árbitro, o senhor árbitro, vai ter o auxílio para esclarecimento dos lances polémicos, dos lances difíceis da videoarbitragem. Não teve. Não teve. Não teve. Foi o lance, repito, o lance do Francisco Conceição é um verdadeiro escândalo. Escândalo. Eu, se fosse árbitro, tinha vergonha de ter feito aquele desempenho. Gostava de saber se o Centeno Nobre tem orgulho no que fez. É um dos 3 lances de penalti já aqui analisados e pela generalidade dos especialistas de arbitragem que consideram que ficou por apitar a favor do Futebol Clube do Porto. E, Diogo, de facto, são casos, situações difíceis de explicar, estas análises ou não análises da arbitragem, e são casos que se calhar já se pode dizer que já eram previstos, porque assim que se soube as nomeações, houve nas redes sociais muitas reações à escolha do Hugo Miguel e também de António Nobre para o VAR, que infelizmente para o Futebol Clube do Porto se vieram a confirmar. Como é que olhaste para estes casos, para estas situações que parecem ser tão evidentes, pelo menos nas repetições? Olha, eu acho que estamos perante uma arbitragem histórica. Uma arbitragem absolutamente histórica, e é difícil encontrar arbitragens equivalentes. Eu, puxando pela memória, lembro-me, por exemplo, da célebre arbitragem do Bruno Paixão em Campo Maior, em que ficaram, já não sei, 5, 6 penaltis por assinalar a favor do Futebol Clube do Porto, quase todos cometidos sobre o Jardel, curiosamente num ano em que essa arbitragem teve um impacto decisivo em fazer do Sporting campeão não sei quantos anos depois. Eu acredito e quero acreditar que este ano isso não vai acontecer, mas que parece que está a ser tudo feito para que se encaminhe para aí, é evidente, porque o que se passou ontem foi demasiado grave e pode ser sintetizado no lance do Francisco Conceição, sobre o qual há unanimidade absolutamente total. Não há ninguém, como disse o Francisco, que tenha a lata de dizer que aquilo não é penalti. É penalti em qualquer parte do mundo. Eu tenho a certeza que se puserem aquele lance 100 árbitros a ver aquele lance, os 100 vão dizer que era penalti, enquanto que se calhar nos outros só 85 ou 90, ou há alguma margem para discussão. Aquele é um lance absolutamente indiscutível. Seria uma arbitragem escandalosa e vergonhosa se não houvesse VAR, porque eu acho que às vezes também caímos na tentação de desculpabilizar, porque, ok, claro que um árbitro no campo não tem as mesmas condições que um vídeo-árbitro, mas também não se pode com isso branquear o que seria sempre uma péssima atuação de Hugo Miguel, porque deixar não ver ou ver mal seria sempre muito grave. 3 penaltis Mas, Diogo, todos nós achávamos que isto tinha deixado de acontecer e não podia voltar a acontecer. Porquê? Porque existe o VAR para auxiliar. Claro. Não, mas pelos vistos pode continuar a acontecer, no caso do Futebol Clube do Porto, claro. Por isso, eu acho que aquele lance do Francisco Conceição ajuda a perceber os outros, ajuda a perceber porque é que os outros não foram assinalados, porque aquele é tão indiscutível que só não pode ser assinalado por quem o viu sentado, com calma, com vários ecrãs, com tempo para analisar aquilo. Mesmo porque eu reparei, o Carlos pode pronunciar-se sobre isto melhor do que eu, que nestes lances o Miguel parecia que tinha muita pressa em fazer logo um sinal de que não havia nada. O Diogo está a falar num algo, para quem não é especialista de arbitragem, só mostra que é uma pessoa extremamente atenta. Porque isto pode ser condicionado, e não é isto que está preceituado, porque ele, com aquele sinal, pode estar a condicionar o vídeo-árbitro.
Reparemos, o árbitro se apita ou não apita, já está a dar a decisão. Porquê a utilização daquele esbracejar e daquela forma? Para condicionar o vídeo-árbitro? Não, é que o Diogo está a tocar num assunto que foi pouca gente... aquilo quase comum. Tu não te atrevas. É mesmo isso. O Diogo está a tocar num ponto muito, muito, muito importante que pouca gente analisou. É o árbitro toma a decisão, se ou assinala ou não assinala. Porquê é que há a necessidade de que daquela forma veemente de estar a dizer que não é nada? Já repararam nisso? Porquê? Não se vê. Vocês veem isso em algum campo, depois de assinalar, o que é que dizem? Pá, calma, estou aqui. É o gesto tradicional. Porquê aquela forma veemente de dizer que não é nada? Para evitar ser contrariado pelo vídeo-árbitro? Isto é um ponto extremamente importante que convinha alguém esclarecer. Mas acho que, independentemente disso, a obrigação do vídeo-árbitro será sempre intervir nos casos que são erros absolutamente flagrantes, como é este do Francisco Conceição. Mas o que parece é que, de facto, estava ali instituído em toda a equipa de arbitragem, ou entre o árbitro e o vídeo-árbitro, não sei, não havia vontade, não queriam, não estavam com medo de marcar alguma coisa a favor do Futebol Clube do Porto. É porque como andam uns aldrabões nas televisões a dizer, como ainda ouviam na semana passada na TVI, a dizer: Sérgio Conceição queixa-se de que o Porto já teve não sei quantos penaltis. Tem de ter aqueles a que tiver direito. Ontem eram 4. Só foi um marcado. Houve 3 que não foram assinalados. Foi gravíssimo. Teve um impacto direto no resultado, na distribuição dos pontos. E eu recordo, pensemos nas arbitragens da maior parte dos jogos em que o Futebol Clube do Porto perdeu pontos neste campeonato. Lembremos-nos do que foi a arbitragem do jogo do Futebol Clube do Porto-Benfica e quantas expulsões foram poupadas ao Benfica. 2 pontos perdidos pelo Futebol Clube do Porto. Do que foi a arbitragem em Belém, ou em Oeiras, contra o Belenenses. Temos aquele lance do Cadida, que era para vermelho direto e ele já tinha amarelo e nem falta foi assinalada. Temos um penalti em que o Nanu leva um murro e tem de ser hospitalizado e não foi assinalado penalti. Temos em Braga também o que se passou lá, as expulsões, foi uma coisa absolutamente inacreditável. Foram menos 2 pontos. A expulsão do Luís Dias em Braga, no jogo da Taça de Portugal, foi com o VAR Hugo Miguel, que depois foi desmentido pelo próprio Conselho de Arbitragem, que aquele lance não se ajuiza assim. Todos nós nos lembramos disso. Houve uma má decisão quando o Luís Dias foi expulso. E foi o Hugo Miguel que o expulsou como VAR. Foi ele que sinalizou, no jogo da Taça, foi ele que sinalizou ao árbitro Luís Godinho o lance. E apesar de ser para a Taça, teve influência direta, porque o Luís Dias depois não foi opção, não podia ser opção. Eu também estava a falar dos lances em que o Futebol Clube do Porto foi prejudicado em Braga no jogo para o campeonato, que foi uns dias antes ou uns dias depois, já não me lembro. Depois. E aí Luís Dias já não pode ser opção. Os 2 seguidos. E por isso são aqui pelo menos 4 jogos em que o Futebol Clube do Porto, em conjunto, perdeu 8 pontos, que têm um impacto muito importante na classificação. E é que não podem vir com aquela conversa depois, mas é prejudicado nuns, é beneficiado noutros, e não sei o quê. Porque a verdade é que a crítica até foi unânime, que o Futebol Clube do Porto já houve um jogo em que foi beneficiado. E até o Carlos Duarte reconheceu, e bem, não é? E naturalmente, perante as imagens, que houve lances que beneficiaram o Futebol Clube do Porto. Foi no jogo em Passos Ferreira. O Futebol Clube do Porto perdeu. É que fizeram muito barulho, mas esqueciam-se desse pormenor. O Futebol Clube do Porto perdeu. No único jogo em que conseguem apontar que pode ter havido erros a favor do Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto perdeu. Por isso não houve pontos dados pela arbitragem, mas houve pontos retirados pelos erros de arbitragem. E neste jogo foi demasiado flagrante. Há erros que nós conseguimos perceber que dá para inventar uns argumentos e tal. Aquele do Francisco Conceição não dá para inventar absolutamente nada. Por isso, quem não marcou aquele não quis marcar aquele, e por isso eu só posso pensar que em relação aos outros também muito provavelmente não foram marcados porque não se quis. Claro que agora isto é inconveniente vir-se dizer que a classificação
deste campeonato é uma mentira. A verdade desportiva está ferida de morte. Esta diferença de 6 pontos entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting é uma aberração que não tem relação nenhuma com o que se passa no campo e com o valor das equipas no campo, por qualquer pessoa vê. Aliás, basta ver o que é o desempenho das equipas nas competições europeias para perceber que o Sporting não tem qualidade para ter mais 6 pontos do que o Futebol Clube do Porto. Não demonstra isso no campo. O Futebol Clube do Porto é melhor e está com muito menos pontos do que os que devia ter, por causa de erros de arbitragem, como aqueles que aconteceram ontem. Para mascarar isto, já andam para aí com cortinas de fumo a desviar. Agora até ouvi esta tarde uma coisa absolutamente aberrante também, que era o Ministro da Educação a vir dizer pois, mas agora com estas confusões, depois querem público nos estádios e não sei o quê. Já vem desviar. Diogo, por acaso comentei isso com o senhor Presidente, que só me disse que o Ministro da Educação devia estar preocupado em resolver o problema dos professores, das condições das escolas, do acesso de todos os alunos em pandemia em boas condições e está preocupado em impossibilitar mais uma vez o acesso do público aos estádios, o regresso dos adeptos aos estádios. Tudo serve, enquanto que a nossa vida está novamente a entrar aos poucos, de forma paulatina numa normalização, o regresso aos estádios é que não pode acontecer e há aqui Del Rey que tem que se manter o público longe dos estádios e tem que se continuar a asfixiar o futebol. Deu só uma nota antes de passar, porque há pouco disse que primeiro tinha sido da Taça. Não, primeiro foi do campeonato e aí Corona foi expulso. Não pôde jogar frente ao Braga também para a Taça. Expulso Luís Dias na Taça e que não jogou contra o Boa Vista. Também aí um empate a 2 bolas frente aos achadrezados. Ias dizendo? Não, estava a concluir só isso, que agora há estas cortinas de fumo que pretendem mascarar uma realidade evidente que é a mentira que é esta classificação do campeonato e aquilo que parece que se está... É que o Futebol Clube do Porto nos últimos 3 anos, nas últimas 3 épocas, as 3 com o Sérgio Conceição como treinador, foi campeão 2 vezes. E não foi campeão 3 vezes porque houve um campeonato que nos foi sonegado por erros de arbitragem muito graves. Aliás, do Hugo Miguel também. Aquela arbitragem, por exemplo, em Vila do Conde, em que no espaço de 15 segundos ele consegue não marcar um penalti a favor do Rio Ave e depois o Benfica ataca e o João Félix marca um gol em fora de jogo que foi validado. E em Tondela, nesse campeonato, com o Florentino a fazer entradas brutais, verdadeiramente, num jogo arbitrado pelo Hugo Miguel. Portanto, são árbitros que têm um passado hostil ao Futebol Clube do Porto. Incompreensível. Mas vocês já repararam que todos têm uma coisa em comum? Fábio Veríssimo, em Belém, Hugo Miguel, António Nobre, João Pinheiro. Pelo menos, Dr. Soares Dias, uma medida diferente. O que é que todos têm em comum? São árbitros internacionais. O que é que acontece aos árbitros internacionais? Não deixem de categoria. Quem é que comanda, e sem querer antecipar o próximo ponto, quem é que comanda a PAF? Há algumas coisas que convém. Reflitam, estamos a falar dos melhores árbitros portugueses. Curiosamente, os erros que marcaram a trajetória do Futebol Clube do Porto neste campeonato foram todos com árbitros internacionais. Antes de irmos a esse tema, ainda vou pedir ao Francisco para olharmos para umas imagens. São imagens do final do encontro em Moreira de Cónegos, numa altura em que então ficou definido o empate e naturalmente aqui vemos elementos do Futebol Clube do Porto, naturalmente mais exaltados, elementos do Moreirense também. A manifestarem a sua justa indignação pelo que tinha acontecido, porque acabara de acontecer, mas reparem, está ali um senhor que até estava agora a conversar com o Pepe, que está de máscara, aquele senhor não devia estar ali. Mas está, porque estava ali a polícia fardada para que qualquer eventualidade, depois está ali aquele senhor, pelos vistos, ao que se diz, será alguém que faz a proteção do árbitro Hugo Miguel. Mas no relevado, aquele senhor tem que entrar. Então, durante o jogo tem que andar a correr, não, eu não quero correr atrás dele. Uma coisa é certa, eu não quero acreditar nisso. Porque se for isso, certamente está no relatório de jogo. Senão o árbitro incorre em infração disciplinar. Não, mas ele está ali. Não, que eu sei que eu vi a cumprimentar o árbitro que ainda não percebi muito bem.
Aqui está ele. Não será delegado, o delegado da Liga? Não me parece que seja delegado. Acho que é mesmo alguém que está ali para zelar. E muito bem, se há razões para isso. Mas não num relevado de um jogo de futebol que acabou de arbitrar. Há mais árbitros que, pelos vistos, têm também este género de apoio. E a gente não os vê nos relevados. Quando os jogos acabam, quando começam, não. Então fazem este tipo de coisas com discrição. Eu, por acaso, até pensei, quando vi a polícia entrar por ali adentro, que era para proteger o Futebol Clube do Porto. Acho que era o que se impunha. Vamos olhar para mais um dos temas que temos esta noite aqui no Universo Porto da bancada e avançamos agora para falar precisamente da APAF, porque reagiu e podemos olhar para uma das notícias, estão patentes em todos os órgãos de comunicação social, nomeadamente os desportivos. A APAF sai em defesa de Hugo Miguel e pede consequências ao Conselho de Disciplina. Aqui uma reação da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, Francisco, em relação àquilo que se passou em Moreira de Cónegos. A APAF faz sempre este número com o Futebol Clube do Porto. Isto é uma forma de tentar varrer para debaixo do tapete dos problemas. A APAF tem que responder a esta questão. Houve ou não houve erros graves da equipa de arbitragem que influenciaram o resultado? A APAF devia responder a esta pergunta. Devia responder depois a uma outra pergunta. Houve ou não houve uma adulteração da verdade desportiva? Há uma sucessão de jogos em que há erros inaceitáveis e, se a APAF responder a estas perguntas com seriedade, toda a gente depois também compreende que a APAF faça depois a defesa dos seus associados, que é normal, é para isso que ela existe. Agora, não pode, ou não deve, porque senão perde completamente a credibilidade, é fingir que não há os problemas não existem. E depois há uma outra coisa, esta senha persecutória em relação a tudo que se liga com o Futebol Clube do Porto. Nós, na semana passada, vimos pessoas relacionadas com o Sporting, responsáveis do Sporting, a porem em causa até a vida privada de um árbitro de futebol. E a APAF fez alguma... Viram alguma notícia da APAF sobre isso? Nada. Não houve, não foi noticiado. Ou seja, a APAF aí não interveio. Mas quando nós vimos ali alguns responsáveis do Futebol Clube do Porto, designadamente jogadores, treinadores, dirigentes, a manifestarem a sua legítima indignação após o que tinha acabado de acontecer, e o que tinha acabado de acontecer, repito, é o maior escândalo da arbitragem portuguesa em competições profissionais desde que foi instituído o VAR. 3 grandes penalidades por assinalar, muito visíveis, uma delas do tamanho da Torre dos Clérigos, como dizia o saudoso José Maria Pedroto. E a APAF vem agora sempre com a mesma conversa. Não, para terem credibilidade, para poderem ser respeitados, ainda mais, o senhor Luciano Gonçalves tem os pecados todos que tem, que são conhecidos, a sua ligação ao Benfica. Escusamos de andar aqui a disfarçar. Quem anda a pedir bilhetes ao Benfica à surrelfa não tem depois credibilidade para fazer este tipo de coisas. Acima de tudo, que esclareça isto. Há ou não há uma adulteração da verdade desportiva após arbitragens deste tipo? Enquanto não responder a isso, não lhe podemos dar credibilidade nenhuma. E, de facto, é estranho, Diogo, este tipo de comportamentos para um lado, mas não para os outros. Sim, é mais um péssimo serviço da APAF, mais um péssimo serviço que a APAF presta à própria arbitragem e aos árbitros, que são a classe que cabe à APAF representar. Porque aquilo a que nós assistimos é que é assim, os árbitros são, objetivamente, elementos muito importantes dos jogos de futebol, têm capacidade para ter uma influência muito grande na definição dos resultados dos jogos e por consequência, das competições. Influência, eu não estou a dizer intencional, mas é serem competentes ou serem incompetentes, têm uma influência grande. É absolutamente normal que todas as outras partes envolvidas nesta indústria do futebol, como agora é costume dizer-se, tenham um olhar crítico, analítico sobre as arbitragens.
é normal que, sentindo-se prejudicados, manifestem essa indignação, não ultrapassando limites perante o que se passou. Alguém viu ali alguma coisa, algum excesso? Sinceramente, eu julgo que não, porque perante o que se passou, que foi gravíssimo. Mas os árbitros não podem ser criticados. É sempre a mesma coisa. São os cavimeros. A APAF parecem uns cavimeros, não são os árbitros, é a APAF. É a forma de fingir que não há problema. Exatamente, que é perante desempenhos péssimos, terríveis, com influências muito nefastas nos resultados finais e nas competições, que suscitam críticas que são normais, que são naturais, que aconteceriam em qualquer parte do mundo. Porque não venham com tangas. O Manchester United, se fosse prejudicado num jogo muito importante da maneira que o Futebol Clube do Porto foi, não protestaria de forma ruidosa? Ou o Bayern de Munique, ou em qualquer outro lado? Absolutamente, teria de ser. Não se pode. E depois vem sempre a APAF fazer esta figura que é de branqueamento dos erros, não é dos erros todos, é dos erros que prejudicam o Futebol Clube do Porto. Porque é sempre a mesma coisa. Quando o Sporting acha que é prejudicado, protesta, faz barulho, há confusão no túnel, o presidente anda para lá sem máscara e não sei o quê, e tudo à batatada. O Benfica, a mesma coisa, não se passa absolutamente nada. Não sei se é por causa das visitas de estudo que o presidente da APAF organiza ao Estádio da Luz e para os quais pede bilhetes, não sei se também faz isso no estádio de Alvalade, porque a verdade é que o que nós vemos é que entre um e outro às vezes parece que é difícil discernir diferenças. Sei que no estádio do Dragão não organiza visitas de estudo, mas por isso, em relação ao Futebol Clube do Porto, vem sempre fazer esta barulheira para branquear os erros, para descredibilizar a classe, porque não há um critério que as pessoas reconheçam como uniforme e porque é patética essa incapacidade de perceber que os árbitros também podem e devem ser criticados quando cometem erros e agora muito mais, porque havendo o vídeo-árbitro, o escrutínio é naturalmente maior. E o que se passou ontem não pode passar em branco. A APAF protegeria a classe dos árbitros se pensasse em medidas para evitar que acontecessem as coisas que aconteceram ontem. Porque o que causa mau ambiente no futebol, o célebre ambiente tóxico e não sei o quê, não é haver gente a protestar quando as coisas acontecem. São as coisas que acontecem. O problema de ontem não foi haver elementos do Futebol Clube do Porto indignados no fim do jogo e a manifestar essa indignação. O problema real de ontem foi o que se passou no campo, foram os penaltis que ficaram por assinalar, foi a vergonhosa prestação do vídeo-árbitro António Nobre, absolutamente inaceitável. Isso é que mancha uma classe e se o Sr. Luciano Gonçalves quer proteger a classe, claro que ele não tem condições nenhumas para isso, porque quem anda às escondidas a pedir bilhetes ao Benfica não tem condições nenhumas para isso, mas se ele quisesse proteger os árbitros tinha de tentar tomar medidas para que estas coisas não pudessem voltar a acontecer, porque isto mancha irremediavelmente a credibilidade dos árbitros e é evidente que a maioria dos adeptos olha para isto e pensa o que é isto, que gente é esta, que intenções é que têm, quais são os seus objetivos. E não sai claramente bem na fotografia a arbitragem, Carlos, e por isso também estranhas este comportamento da APAF, que se manifestou hoje sobre ontem, mas noutras ocasiões parece não ter a mesma conduta. Ora bem, eu estou um bocadinho mais à vontade para falar porque eu já fui sócio da APAF e desvinculei-me. E desvinculei-me por várias razões. Que infelizmente... Chegou a ter bilhetes para ir ao Estádio da Luz? Ou não? Não, também não ia. Certamente não ia, mas não ia. Eu, para peças arquitetónicas, gosto muito mais do Estádio do Dragão, do Estádio da Pedreira, do que esses estádios. Falando agora um bocadinho mais a sério. Toda a gente sabe que a APAF em Portugal funciona como trampolim para o Conselho de Arbitragem. E, portanto, nós sabemos que se estamos à espera de alguma crítica da APAF relativamente a algum árbitro, bem podemos esquecer. E o Francisco Cisco, mais uma vez, sem querer ser repetitivo, tocou agora numa tónica. Diz o Francisco, não se pronunciaram quando foi o Nuno Manso, é verdade. O Nuno Manso é um pobre coitado porque não é internacional, curiosamente. E o que é que acontece? Eu não vi a APAF falar
quando os tribunais decidiram a reintegração de um árbitro, agora na primeira categoria, Gonçalo Martins, e o Conselho de Arbitragem não o reintegrou, e houve um silêncio ensurdecedor por parte da APAF. Eu não vi as querelas que existem, até em termos de regulamentação, em termos classificatórios, entre internacionais e não internacionais, para que as pessoas percebam, um internacional pode fazer as asneiras que quiser, que não desce categoria. Isto é verdade dos factos. Nu e cru. É que a maior parte das pessoas, os árbitros quando partem, não partem todos em igualdade de circunstâncias. Portanto, falando a linguagem, se calhar mais simples e mais básica. Eu posso fazer erros em todos os jogos do campeonato que eu sei que não deixo de categoria no final do ano. Enquanto se for não internacional, já isso não acontece. Portanto, em vez da APAF se pronunciar sobre estes assuntos, sobre o funcionamento da arbitragem, sobre estes assuntos que se preocupa, porque esta separação, porque que árbitros como João Pinheiro, como Hugo Miguel, e nós sabemos como é que, infelizmente, as classificações no final da época, os graus de dificuldade, os jogos da segunda liga feitos à pressa, apitados por estes senhores no final do campeonato, em vez da APAF se perguntar como é que no final do ano algumas classificações aparecem, está a tirar areia para os olhos. Se calhar, um dia deste, a APAF vai ter azar e vai aparecer noutras instâncias, e daí se calhar as famosas denúncias anónimas, sobre o que se está a passar a nível de classificações, a nível das notas dos árbitros e a sua implicação na classificação dos mesmos. Portanto, a APAF deveria primeiro olhar para o seu interior e deixar de ser uma associação dominada por 2 ou 3 árbitros. Antes de ser comentários que, como diz aqui o Francisco, são sempre... Aliás, não vale a pena. Sempre que é o Futebol Clube do Porto, o texto é decalcado. Já não vale a pena, que é sempre o mesmo. Olhem primeiro para o interior. Eles também não devem saber escrever muito bem. Olhem para o interior da maneira o que se está a passar na arbitragem antes de atirar, tem telhares de vidro antes de atirar. E Carlos, estamos aqui para falar de arbitragem, tem sido esse o tema dominante nos vários temas que trouxemos hoje e não ficamos apenas pela equipa principal do Futebol Clube do Porto ou pela Primeira Liga, vamos também olhar para a Segunda Liga mais uma vez, porque desta vez num jogo muito importante frente ao Académico de Viseu, o Futebol Clube do Porto B tem novas razões de queixa, razões essas que não são novidade no decorrer do campeonato da Segunda Liga. Sim, nós já é para aí a quarta ou quinta alusão que nós fazemos à equipa B, infelizmente. Dizia um amigo meu a determinada altura, bem, o melhor disto é que piorar não pode. Depois acabou de piorar. Porque nós conseguimos ter um lance em que um jogador de Futebol Clube do Porto joga a bola, o avançado Académico de Viseu joga a bola com a mão, e o jogador de Futebol Clube do Porto é expulso. Eu acho que pior do que isto, eu não consigo perceber. É porque isto já é difícil, que estamos a escalar para uma altura, se bem que nós já vimos penaltis pior só se marcasse penalti. Mas era preferível, Diogo. Era preferível porque o jogador não era expulso. Até nisso. Portanto, não sei qual era preferível. Agora, dizer o que deste lance, Tiago? O que é que eu posso dizer, face a estas imagens, que possa absolver o árbitro? Que teve uma má visão, que não conseguiu discernir um toque do jogador de Futebol Clube do Porto na bola e o avançado do Académico de Viseu a jogar a bola com a mão? O que é que eu posso dizer? O que é que o assistente está ali a fazer? O que é que o árbitro está ali a fazer? Eu não posso... Quer dizer, eu não posso... O grande problema é que, podem-me dizer assim, terá sido um lance isolado. Agora, eu atrevo-me a dizer que na equipa B, eu acho que não há semana nenhuma. Aliás, eu vejo futebol com muito prazer e normalmente quando jogo o Porto B procuro fazer zappings porque calha com jogos da Primeira Liga. Não é que o Porto B seja menos importante, mas para procurar acompanhar. E eu acabo só a ver o Porto B porque há sempre um erro ao virar da esquina. Sempre um erro ao virar da... Quando eu penso que vou dar os parabéns a uma equipa de arbitragem, há sempre algum pormenor. Aqui, ao menos, teve uma vantagem. Aos 28 minutos já estava o serviço feito, já estava o erro encontrado. Portanto, é paradigmático. O problema é que se este erro fosse isolado, caso único, pois é isso. Mas tem sido quase todos os jogos. É todos os jogos.
E não se pensa... E os diretores e elementos técnicos do Futebol Clube do Porto já perderam este ano e já deram os parabéns à equipa de arbitragem e à equipa contrária. Portanto, não se queira atribuir as queixas do Futebol Clube do Porto à posição classificativa. São lances objetivos. Aliás... Mas atribui-se muita classificação aos erros da arbitragem. Eu diria quase de forma exclusiva. Aliás, e eu não sei se o jogo de ontem também é para calar um bocadinho as pessoas que andam e bem a querer que o videoarte vá para a segunda Liga. Porque há quem diga o seguinte, então vocês querem o videoarte da segunda Liga com o que se passou ontem? Portanto, é verdade. Se é para ter o videoarte que houve ontem, deixem estar. Ontem não houve videoárbitro. Ontem não. Houve, que ainda anulou um golo, não é? Ainda anulou um golo por 10 centímetros que ninguém consegue demonstrar que havia um fora de jogo. Francisco, houve. E se calhar, o Francisco falou numa coisa. Consequências. O Francisco tocou num assunto fundamental. Nós habituámos no início do campeonato e tínhamos visto, quando um árbitro tinha uma atuação menos feliz, ia para aquela jarra encapotada, ficava ali uma semanazita. O que é que nós assistimos? Nós assistimos agora, em termos de nomeações, faz lembrar aquelas equipas da NBA que o treinador, no segundo período, põe sempre os mesmos os titulares a descansar. Como o resultado estiver. E o que é que aconteceu? Os árbitros agora que têm vindo fazer o Futebol Clube do Porto fazem o Sporting e o Benfica. É uma forma das pessoas defender. Portanto, nós já sabemos. Apita o Sporting, apita o Benfica, apita o Porto. Pode ter o maior erro do mundo. Portanto, o Hugo Miguel já vinha de erros graves. Vinha de penaltis perdoados ao Sporting, vinha de uma expulsão perdoada ao Benfica e de um golo ilegal como videoarte. E qual foi o presente que ele teve? Apitar o Futebol Clube do Porto. Porquê? Porque está agora instituído que cada vez que apita o Benfica e o Sporting tem que apitar o Futebol Clube do Porto. São as nomeações cegas que não se compreendem. Depois de Faro, manda o bom senso, ou depois do Portimonense, eu já nem digo o bom senso, se calhar mandava que João Pinheiro e Hugo Miguel tivessem a coragem de não apitar o Futebol Clube do Porto há 2, 3 anos, desde que houve a divulgação de alguns aspectos que não interessa para aqui falar. Agora, com o atual panorama, depois de erros, eu como árbitro, o que é que penso? Eu tenho o prémio. Então, se eu neguei pelo menos 2 penaltis ao Farense, se eu favoreci o Benfica e vou apitar o Porto, é sinal que estou a apitar bem. Há muita coisa que nós temos, efetivamente, de nos debruçar sobre a arbitragem e sobre o atual estado da arbitragem. Muito obrigado ao Carlos Duarte, ao Diogo Faria, também ao Francisco J. Marques pela presença aqui em mais um Universo Porto da bancada, Amélia Melo com língua gestual. Ficamos por aqui, não há tempo para mais, mas nos próximos dias temos mais espaço do Futebol do Porto, nas próximas terças-feiras também oportunidade para analisar outros temas importantes. Fique agora com o Porto Canal, também com a noite informativa, com a direção da Estela Machado. Até já.